existe um protocolo, né? Existe um protocolo nessas culturas. O protocolo é: nós escolhemos o casal e o casal fica junto, ok? Eles não têm a opção de se separar, né? Ou melhor, eu não sei isso, se tem ou se não tem, mas em princípio eles não têm, né? No entanto, às vezes a proximidade dessas duas criaturas vai para um outro processo, que é o capítulo anterior, onde nós vimos masculino e feminino. E obviamente, essa situação masculina, onde o masculino está disponível para invadir aquela relação. E vou usar a palavra invadir como parece uma coisa assim meio grosseira, mas é a característica masculina de penetrar, de alterar, de interferir, né? E o feminino percebe aquilo como algo, digamos, sem solução, né? Ou seja, o feminino ela tem a capacidade de acolher. Então deixa eu acolher isso para ver o que acontece. E a partir daí o Eros começa a ter possibilidade de brotar, né? Porque existem prazeres nesse encontro sexual. Ou seja, a partir do momento desse sexo, digamos, como o guia coloca, como um sexo animalesco, né? Que é claro, não é o caso, mas é uma coisa não decidida nesses casos, né? A partir desse encontro sem Eros, o Eros acaba aparecendo pelo prazer que o sexo dá. E aí a coisa começa a disparar dessa forma, entendeu? Ou seja, o importante mesmo não é o fato de quem vem um ou depois ou antes e tal. O importante é a gente perceber que exista um equilíbrio nessas três forças. Se essas três forças, ao longo do tempo que vai do processo, forem se equilibrando e se adequando, o encontro fica sendo profícuo, fica sendo gostoso, fica sendo tendo um propósito. Como o Reich sempre falava, tudo tem função, né? Então, o equilíbrio dessas três forças traz função para o processo do encontro, né? O processo da relação. Isso a gente tem um grande desafio, né? Que é justamente a questão do sexo, em função, né, do tabu, pelo menos na nossa civilização ocidental cristã, né, do sexo ligado ao pecado, né, da forma como a mulher tem que se portar no sexo, ou que a sociedade espera dela no sexo, e aí isso às vezes acaba travando, né, o fluir dessa força sexual. Tripé, né, Eros, sexo, amor, e o sexo tá capenga, né, então o relacionamento vai ter uma dificuldade maior. Por isso que eu acho que é importante a gente olhar a questão sexual, né, e esse caminho de autodesenvolvimento a gente tem que olhar principalmente, acho que para as mulheres, né, o seu lado sexual, a sua sexualidade, e de fato conseguir trabalhar e prosperar e soltar, né, também em função da saúde, né, do relacionamento. Esse de olhar para as mulheres seria, no caso, por uma repressão, né? Uhum. E se fosse seguir assim, pela maioria, no caso do homem, pelo excesso de liberdade, né? Às vezes um desequilíbrio na mulher, o de menos, e no homem, o de mais, que gera. Né? Ele tem um treinamento diferente, né? Ele vem totalmente, ou um pouco mais livre nessa área, porque numa casa, se tem um menino e uma menina, o menino pode tudo e ela não pode nada. Então, isso já vem de longe, né, da nossa educação. Os dois precisam ser trabalhados. Então, mas acontece um problema. O rapaz chega já preparado, porque ele experimenta, nessa área, estou dizendo, ele já experimentou isso. Com relação ao sexo, o homem, ele tem toda a permissão para fazer isso e ela não tem permissão para fazer isso. Então, aí dá um pequeno probleminha, porque para ele, como ele já descobriu que isso é bom, né, ele vem querendo desfrutar isso com ela também, e ela está toda assustada, assim, e tem 1000 histórias para resolver nessa área, mas são histórias que nós temos que resolver, simplesmente. Ainda está dentro disso que o guia está falando, né?
Casamento é para isso, é essa a oportunidade que nós temos para resolver todos os nossos nós. Lembrar sempre, qualquer das dificuldades que tiver dentro do casamento, o que eu estou fazendo, o que eu poderia fazer melhor, como é que eu estou, qual que é a minha contribuição para esse nó? Aí, bacana, a gente resolve. Ela precisa muito mais do eros do que eu imagino do homem. O homem, na sexualidade, ele não precisa tanto do eros quanto a mulher. Então, nós mulheres, para haver essa liga, esse tripé funcionando, eu noto que é importante o eros estar funcionando, né? E o homem não precisa do eros para funcionar na sexualidade. A mulher precisa muito mais do eros do que o homem. Pelo menos eu, dentro da experiência, sim, seja clínica, sim, seja da minha experiência, sim, prática, de vida pessoal, eu percebo essa diferença masculina e feminina. E como o homem entende esse tripé, né? Então, assim, e como funciona essas energias dentro de nós, né? Então, assim, exatamente, a mulher, para ela viver plenamente a sexualidade dela, né, para haver uma entrega, é bem diferente do homem, né? O homem, ele já está por si só entregue à energia sexual. Ele já vive isso. Sim. Isso são as diferenças masculino, sim, e feminino. A mulher, ela precisa exatamente de um caminho, né? E o caminho é o erótico, que o homem, às vezes, por esse impulso, ele não consegue perceber essa necessidade da erotização do relacionamento. E quando falta essa erotização, ele realmente, porque ele também é responsável por essa erotização, a mulher também, ambos, num relacionamento, somos responsáveis pela nossa sexualidade, pelo eros e pelo amor, né? Isso, cada um tem o seu trabalho pessoal, né? Então, assim, às vezes, realmente, como isso tem os impedimentos naturais, e nesses impedimentos naturais, o caminho mais fácil é buscar a erotização no outro relacionamento, consequentemente, a sexualidade, mas isso não chega no amor, realmente não chega na... Será que também isso que leva, às vezes, a juventude, né, os jovens, os homens jovens, pela diversificação, pelo sexo sem compromisso, às vezes inconscientemente, por não saber lidar com a energia do amor, exato, acaba ficando nesse caminho da sexualidade.